Olá, alunos. Eu sou a professora Márcia Miller, da disciplina Termodinâmica, do curso de Engenharia Mecânica do quarto e quinto período da Multivix. E hoje nós vamos falar sobre entropia, que é o último tópico do nosso programa. Todas as vezes que eu pergunto para o aluno o que é energia, o aluno costuma me responder porque a gente tem noção do que seja energia. Porém, quando eu falo sobre entropia, a maioria das pessoas tem uma resposta meio padrão, assim, sobre movimento caótico, desorganização, mas a maioria das vezes as pessoas não conseguem ter uma compreensão, né, do que é essa propriedade, para que serve essa propriedade. Então, hoje nós vamos conversar a respeito dela. Bom, primeiro a gente precisa entender, né, o que é mudança de entropia, porque entropia é definida como sendo uma propriedade. Aí vamos imaginar a seguinte situação: a gente tem aqui um sistema que ele está na situação 1, e aí o meu sistema passa por um processo e ele vai para o ponto 2. Então, ele tinha umas propriedades no instante 1 e no instante 2 ele vai ter outras propriedades, tá? Na verdade, as mesmas propriedades, só que foram mudadas. Ele pode passar por um processo A ou um processo B da mudança do estado 1 para o estado 2. E depois do processo C, da mudança de estado 2 para a mudança do estado 1. Ok? Se a gente for verificar a equação que define, né, por exemplo, a entropia, ela vai dizer o seguinte, que a troca de calor que vai ocorrer, né, na verdade, isso aqui é a variação da entropia que ocorre do instante 1 para o instante 2 no processo A, mais, de novo, né, o mesmo processo que ocorre de 2 para 1 em C, nesse caso aqui vai ser igual a zero, porque a gente vai considerar que o processo seja reversível, tá? A gente teria a mesma situação se ele fosse por B e voltasse por C, igual, né, igualando a zero de novo, porque é um processo reversível. Se nós diminuíssemos uma equação da outra, a gente vai cancelar esse termo aqui e a gente vai ter que essa propriedade vai ser igual a esta propriedade, ok? Então, não importa se a gente vai por um processo A ou um processo B, a variação de entropia pelo processo A vai ser igual à variação de entropia pelo processo B. Então, uma quantidade de uma propriedade somente não, uma quantidade é uma propriedade somente se a sua mudança de valores entre os dois estados é independente do processo seguido, que é a situação nossa aqui. Independente se for seguido o processo A ou se for seguido o processo B, a gente vai ter a mesma variação de propriedade. Bom, como o valor da integral depende somente dos valores inicial e final, né, a integral deve representar a mudança de valor de alguma propriedade que chamaremos de entropia, ou seja, desse processo aqui. Então, a definição da mudança de entropia vai ser definida como sendo esse processo, que nesse caso aqui vai ser a troca de calor que ocorreu do instante 1 para o instante 2, ou do ponto 1 para o ponto 2, né, dividido pela temperatura, em função da temperatura. Se nós formos avaliar essa equação aqui na forma diferencial, ela vai ter esse formato aqui. Entropia é uma propriedade extensiva porque depende da quantidade de massa. Quanto maior a massa, maior vai ser a entropia. Bom, ainda avaliando a entropia, a gente vai definir que a entropia num determinado ponto, né, num estado aqui Y, ela vai ser igual à entropia de referência, que a gente vai chamar aqui de Sx, mais essa taxa, né, que houve de aumento da entropia relativo ao calor que foi transferido para dentro do nosso sistema por um processo interno e reversível, tá? Então, Sx é um valor de referência para a entropia em um estado de referência especificado. Os valores da entropia são tabelados, relativos a estados e valores de referências particulares. Você já tem experiência disso, né? Tanto que, desde o começo do curso, a gente tem obtido valores da entropia nas tabelas. Então, as tabelas termodinâmicas oferecem, né, valores das propriedades, assim como temperatura, pressão, entalpia, energia interna, volume específico, e a entropia também. Então, por definição aqui, para a água, a entropia do líquido saturado a 0,01 graus Celsius é definida como zero, como nula. E no caso de refrigerante, né, de fluidos refrigerantes, o valor zero é atribuído à entropia de líquido saturado a menos 40 graus. Nós podemos também utilizar esse modelo matemático aqui, que é de propriedade saturada, nesse caso aqui vai ser da entropia. Então, a entropia, nesse caso, é a entropia específica.
Então, ela vai ser uma propriedade intensiva e não extensiva, como a gente tinha visto aqui em cima, por exemplo, nesse modelo matemático. Então, a entropia específica vai ser igual a 1 menos o título, que multiplica a entropia de líquido mais o título vezes a entropia de vapor, ok? Ou então esse outro modelo matemático aqui que a gente pode utilizar. Bom, avaliando a entropia a partir, né, dos diagramas, primeira coisa que a gente precisa deixar claro, para líquidos comprimidos, ou seja, o fluido no estado subresfriado, na ausência de dados, nós vamos utilizar o valor do líquido saturado na temperatura especificada. O que significa isso? A gente vai dizer que a entropia do fluido, quando ele for subresfriado para uma determinada temperatura e pressão, ela vai ser aproximadamente igual à temperatura de líquido para a entropia de líquido para uma temperatura de saturação. Então, aqui a gente consegue verificar alguns diagramas, né? E como que é o comportamento da temperatura em função da entropia. E a gente tem aqui algumas linhas, né? Como a linha de líquido saturado, a linha de vapor saturado. Aqui uma linha de título constante, nesse caso aqui 20% de título, né? Aqui a gente vai ter outra curva, né? Com 90% de vapor de água, que é o título 0,9. E nós temos várias outras curvas aqui, ó. A pressão constante, a volume específico constante ou a entalpia. Ok? No caso de outro diagrama também que a gente vai usar bastante, né? Bastante até que não, mas que a gente poderia usar, de entalpia com a entropia. Né? Nesse caso aqui, olha como é interessante, né? Nessa situação aqui a gente teria vapor saturado. Conforme ele vai se aproximando dessa região aqui, a temperatura ela vai ficando constante, né? Ela acaba não influenciando tanto assim com o aumento da entropia, mas mantendo fixa, por exemplo, o valor da entalpia. A gente vai precisar falar agora sobre as equações TS, TDS, né, que são dois modelos matemáticos bastante importantes, porque vão relacionar essas propriedades que a gente vai usar ao longo do curso. Então, estas equações, né, no caso TDS, permitem que as propriedades de entropia sejam calculadas a partir de dados de outras propriedades. Essas outras propriedades a gente tem mais familiaridade, como pressão, temperatura, volume, energia interna e entalpia. Então, considerando um sistema puro, de uma substância só, incompressível, incompressível significa fluido na fase líquida, ou seja, não consigo variar o volume. No caso do líquido, a gente consegue, mas é um percentual tão pequeno que a gente despreza. E simples, submetido a um processo internamente reversível, ou seja, a gente pode voltar à condição dele anterior, né? E em ausência de movimento do corpo do sistema, ou seja, sem energia cinética, sem energia potencial gravitacional e efeitos gravitacionais. Podemos escrever o balanço de energia na forma diferencial. Essa daqui é a primeira lei da termodinâmica, ok? Então, o que ele está falando? Que calor mais a variação de energia vai ser igual a calor mais vai ser igual a variação de energia mais trabalho, ok? Lembrando que trabalho, a gente usou um modelo matemático, essa aqui é o modelo diferencial, a gente usou o integral, que era trabalho era igual a integral de PDV, ok? Essa daqui é a mesma equação, porém no formato diferencial. Essa outra equação também a gente já usou, né? Que a variação de entropia ia ser a integral, né, da variação do calor pela temperatura, então é a mesma equação, porém no formato diferencial. Se a gente for substituir esse termo aqui na primeira equação e esse outro termo aqui na primeira equação também, a nossa primeira lei da termodinâmica ela vai ficar com essa cara aqui, ó, onde o calor foi substituído por TDS, a variação de energia interna a gente permaneceu, né? E o trabalho a gente substituiu por PDV. Então, essa é a primeira equação TDS. A segunda equação que a gente vai utilizar, vamos lembrar da definição de entalpia. Ela vai ser energia interna mais pressão vezes volume. Na hora que a gente deriva essa equação, o que vai acontecer? Vou repetir esse termo, né, U, e a derivada aqui vai ser derivada a primeira vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. Então, ele fica com essa cara aqui, ok? O que a gente faz? Manipulando essa equação, vou pegar esse termo aqui, ó, vou trazer para cá, e ela fica com esse formato aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos substituir esse termo aqui, ó, o PDV, da equação anterior, aqui, ó, o PDV, vamos substituir por TH menos PV.
Então, a gente tem a segunda equação de TdS, tá? Então, vamos lembrar aqui, recapitulando, né? Em base mássica, ou seja, de massa, a gente vai ter a primeira e a segunda. Lembrando que essa primeira aqui é para as propriedades extensivas. Então, é volume, entalpia, entropia, tá? Essa daqui é para as propriedades intensivas. Então, aqui é entropia específica, energia interna específica e volume específico, ok? Então, a primeira equação TdS, a segunda equação TdS, ambas em base mássica, e as outras de baixo aqui estão em base molar. Bom, vamos falar agora sobre a variação de entropia para uma substância incompressível ainda, né? A gente pode usar o seguinte modelo matemático, né? De energia sendo igual ao calor específico para uma determinada temperatura. Então, mas não é função da temperatura, não está multiplicando pela temperatura. Nesse caso aqui, a gente está relacionando a energia interna pelo calor específico a volume constante, tá? Mas ele varia em função da temperatura dt. Bom, se nós voltarmos lá naquele primeiro modelo matemático lá, né, ds vai ser igual a esse modelo aqui, ok? A gente vai substituir aqui, ó, nessa primeira equação aqui, ó. Tá bom? Vamos substituir lá. Ó, lembrando que du vai ser igual ao calor específico a volume constante, dt. Vou substituir aqui, ó, t aqui embaixo. Como o volume é constante, dv vai ser igual a zero. Então, a gente cancela esse termo aqui. Ou seja, a variação da entropia, se a gente integrar, né, a variação da entropia vai ser igual à integral de T1 até T2. Não dá para tirar o calor específico aqui, porque o calor específico é volume constante, não a temperatura constante. Então, ele é constante em relação ao volume, porém, em relação à temperatura, ele varia. Então, eu não posso tirar da integral. Permaneço com ele aqui. Se, por acaso, o calor específico ele não variar em função da temperatura, aí sim a gente consegue retirar da integral e ele fica com essa cara aqui. Então, no caso de calor específico constante, o calor sai da integral e fica ln de T2 sobre T1. Na verdade, fica ln de T2 menos ln de T1, e aí propriedade logaritmo nos permite escrever dessa forma. Bom, a gente estava falando de fluido incompressível, que no caso de líquido. Agora, para fluido na fase gasosa, a gente vai adotar, imaginar que ele seja gás ideal para poder utilizar as equações de gás ideal, ok? Então, a variação da entropia no caso de gás ideal. Ó, repetimos o modelo matemático, o primeiro e o segundo. Ah, Márcia, mas aquele modelo não estava assim não, porque tinha o T aqui. Aí a gente pegou o T, a temperatura simplesmente levou para o outro lado, ok? Então, é a primeira equação TdS, a segunda equação TdS. Então, no caso de gás ideal, vamos usar a mesma equação. Ó, du vai ser igual ao calor específico a volume constante, dt, dH, calor específico a pressão constante, dt, e essa equação aqui de gás ideal, que a gente conhece como PV igual a mRT. No caso, esse V aqui é o volume específico. Então, aqui já está V, que é o volume, sobre M, que é a massa. Tá? Pressão continua sendo pressão, temperatura continua sendo temperatura, e no caso do R, não vai ser mais a constante universal dos gases, né? Porque R vai ser constante universal de gás ideal, e a gente vai tirar aquela barrazinha de cima e vai dizer que o R agora, o R maiúsculo, ele é constante de gás ideal, mas cada gás vai ter a sua constante. Então, por exemplo, se eu estiver tratando de ar, eu vou ter que ir lá na tabela pegar o valor da constante do ar, de gás ideal. Se eu estiver tratando de vapor de água, eu vou ter que ir lá na tabela e procurar a constante R de gás ideal para a água, ok? Manipulando as equações, a gente chega com esse formato aqui, ó. O primeiro substituindo na primeira equação e a segunda substituindo na segunda equação. Se nós formos integrar, integral de ds vai ser S no instante 2 menos S no instante 1. Por que está T e V aqui? Porque é em função, por exemplo, da temperatura e volume específico. Então, a gente vai pegar a entropia no instante 2 a partir dessas duas propriedades que a gente acha lá na tabela. E aqui é a mesma coisa, ó. A partir dessas duas propriedades que a gente acha na tabela, achamos a entropia no instante 1. Essa parte aqui não dá para integrar agora, porque a gente não sabe qual é a relação do calor específico a volume constante com a temperatura. Precisa do modelo matemático. Na hora que a gente coloca a equação aqui, a gente sabe como que vai funcionar e dá para resolver essa integral. Então, por enquanto, não sei como é que é a relação, mantém ela aqui. O outro termo, olha, R é constante, saiu da integral, dv sobre V vai ficar ln. Ó, R constante, saiu da integral, ln, V2 menos ln de V1, que fica ln de V2 sobre V1. E a equação de baixo, idem, ok?
Só que aqui é calor específico a volume constante e aqui é calor específico a pressão constante. Então, só lembrando aqui das definições, né, de CP e CV, calor específico a volume constante, e a pressão constante, são funções da temperatura. E para gases ideais, a gente consegue correlacionar, tá bom? O calor específico, a pressão constante, ele vai ser igual ao de volume constante mais a constante R. No caso, para as tabelas de gás ideal, né, esses valores da entropia, a gente vai introduzir, então, agora, uma nova variável que a gente vai chamar de S0, como se fosse uma entropia de referência, ok? E ela vai ser em função de uma determinada temperatura e a gente vai fazer essa definição aqui dela, tá? Onde T' vai ser uma temperatura arbitrária, ou seja, escolhida, né, de referência. Então, a gente vai poder dizer o seguinte, isso tudo é para poder tabular, ok? Para o caso de gases ideais, essa entropia. Então, a gente vai dizer que, lembrando de cálculo, né? Quando eu vou ter essa função aqui, ela variando de T1 até T2, vai ser a mesma coisa dela variando de T' até T2, menos variando de T' até T1, ok? Então, de novo, o meu limite de integração de T1 até T2 vai ser igual, né, a mesma integral com outro limite inferior até T2, menos o mesmo limite inferior daqui até T1, ok? Só que a gente consegue ter esses dois valores aqui tabelados, né, através, né, desse valor da entropia, né, de referência para uma temperatura 2 e para uma temperatura 1. Então, o que a gente consegue fazer? Substituir essas integrais aqui naquele modelo matemático anterior e chega nessas duas equações aqui que ficam mais fáceis de serem aplicadas. Ou seja, a variação da entropia do instante 1 para o instante 2 vai ser calculada a partir desses valores das entropias, que são tabelados, menos o valor da constante R e o valor das pressões que a gente conhece. A gente pode usar também esse outro modelo matemático aqui, que acabou ficando igualzinho ao anterior, porque eu acabei não substituindo o valor aqui, ok? Mas seria esses valores aqui. Depois na aula eu altero para vocês. Bom, assumindo então os calores específicos constantes, a gente já tinha mostrado ali o que aconteceu. Se o calor específico era constante, ele saiu da integral. Então, só recapitulando, porque a gente já tinha visto esses modelos matemáticos lá, ok? Calor específico constante sai da integral, então ela fica com esse formato, com essa cara aqui. Bom, vamos falar então agora, a gente já havia conversado sobre esse assunto há um tempo atrás, quando a gente estava falando de primeira lei da termodinâmica para volume de controle, né? Então agora a gente vai falar sobre variação de entropia em processos internamente reversíveis. Então, essa equação, essa definição de entropia a gente já vem usando um certo tempo, né? No caso, para sistemas fechados, ok? Então a gente vai dizer que a variação de entropia, né, vai ser igual ao calor que foi trocado com a vizinhança numa determinada temperatura, tá? Isso para sistemas fechados, ou seja, não tem fluxo de massa, não tem fluido entrando nem fluido saindo. Então, se o sistema recebe energia em forma de calor, que está aqui, ó, a entropia aumenta. Né? Por quê? Porque o calor que entra é positivo, então a variação de entropia vai ser positiva. Se o calor estiver saindo, aí a variação de entropia vai ser negativa, porque, por definição, calor que entra é positivo e calor que sai é negativo. Então, quando a energia é retirada do sistema, por transferência de calor, a entropia do sistema diminui. Claro, porque o sinal de calor, quando sai, é negativo. Então, essa parcela ficaria negativa e essa daqui também vai ter que ficar. A transferência de entropia acompanha, né, a transferência de calor, como a gente pode verificar no modelo matemático. E em processos internamente reversíveis adiabático, o que é adiabático? Não tem troca de calor. Ok, então o que você vai fazer? Anula essa parcela aqui. Se anulou essa parcela aqui, se isso aqui é igual a zero, quanto vai ficar a derivada de S igual a zero? Significa que S é zero? Não, significa que é constante, né? Ou seja, S2 vai ser igual a S1. Se S2 é igual a S1, a gente chama o processo de processo isoentrópico. Ou seja, processos adiabáticos são processos isoentrópicos. Bom, como que a gente faz então para poder calcular de repente a quantidade de calor que é trocado no sistema se você tem uma curva que vai mostrar, né, qual o comportamento da temperatura em relação à entropia do instante 1 para o instante 2? A gente consegue calcular esse calor
esse calor que foi trocado do instante 1 para o instante 2 a partir do cálculo da área sobre essa curva, ok? Então, essa área aqui ela vai representar a quantidade de calor que foi trocado do instante 1 para o instante 2. Então, a transferência de calor para um sistema fechado durante um processo internamente reversível pode ser representada como a área do diagrama temperatura-entropia. Bom, ainda, né, em sistemas fechados, nós já fizemos balanço de massa, nós já fizemos balanço de energia e agora nós vamos fazer um balanço de entropia. Da mesma forma que a gente usou a primeira lei da termodinâmica para falar sobre o balanço de energia, nós vamos aplicar agora um balanço de entropia. Como que vai ser isso? Então, a gente vai dizer que a variação de entropia, né, ou seja, o balanço da quantidade de entropia contida no sistema durante um intervalo de tempo, ou seja, a gente vai ter o nosso sistema fechado, está escrito aqui, ó, fechado. A quantidade de entropia que variou dentro do nosso sistema vai ser igual à transferência de calor que ocorreu para fora do sistema ou para dentro do nosso sistema, mais a geração de entropia, ok? Então, esse termo aqui, ó, quantidade líquida de entropia transferida para dentro através da fronteira do sistema durante o intervalo de tempo, ou seja, calor que foi trocado, ou entrando ou saindo. Esse último termo aqui está ligado à irreversibilidade do processo. Então, quantidade de entropia produzida no interior do sistema durante um intervalo de tempo, ou seja, a entropia que foi gerada. Essa equação pode ser escrita na forma diferencial também, que ela fica com esse formato aqui, ok? E esse Bzinho aqui é para informar que vai ser a quantidade de calor que cruzou a nossa fronteira, cruzou o limite, né, para fora do nosso sistema. Bom, só recapitulando que a gente já tinha visto na aula sobre a segunda lei de termodinâmica que a geração de entropia ela pode ser igual a zero se o nosso sistema for, se o nosso processo for reversível, maior do que zero se for irreversível, mas nunca pode ser menor do que zero, tá? Porque vai violar a segunda lei da termodinâmica. No caso da variação de entropia, pode ser positiva, negativa ou igual a zero. Por quê? Por causa da taxa de transferência de calor. Vamos voltar aqui, ó. A taxa de transferência de calor ela pode ser positiva ou negativa. Então, dependendo dessa parcela aqui, se ela for pequena em relação a essa daqui que for negativa, porque está calor cedendo para fora do sistema, então eu vou ter essa parcela negativa aqui maior do que essa, permitindo com que a variação de entropia seja negativa, ok? Bom, e no caso, né, ainda de sistemas fechados, se a gente for fazer uma variação com o tempo. Então, vamos imaginar a seguinte situação. No nosso caso lá, né, a gente tinha esse modelo matemático aqui, anterior. Ops. Ai. Tá tenso. Aqui. Esse modelo matemático aqui. Se a temperatura for constante, na hora que a gente for integrar essa equação, o que acontece? Essa temperatura sai da integral, ok? E aí fica tranquilo, ó. A derivada vai ser a variação, a derivada daqui vai ser calor de 1 para 2 e a geração de entropia também não é propriedade, então não existe geração 1 menos 2, ok? Por isso que ela dá nessa, não é uma propriedade. Então eu não posso fazer como, por exemplo, a entropia, a gente pode fazer esse 2 menos S1 porque é uma propriedade. Calor não é propriedade, geração de entropia também não é propriedade. Então aqui ficaria calor de 1 para 2 e geração de entropia de 1 para 2, ok? No caso de variações com o tempo, como que a gente iria colocar? Taxa de variação de entropia dentro do nosso volume, do nosso sistema fechado, vai ser igual ao somatório de todas as taxas de calor que cruzaram a nossa fronteira, taxa. Aqui é calor, aqui é joule, aqui é watt, que é joule por segundo, mais a taxa de geração de entropia. De novo, aqui é geração de entropia, aqui é taxa de geração de entropia. Aqui é calor, aqui é taxa de transferência de calor. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre o sentido do processo, né? O princípio do aumento da entropia. Então, vamos analisar um sistema estendido. Então, como toda transferência de energia e massa ocorre, está incluída no interior da fronteira de um sistema estendido, esse sistema estendido pode ser considerado isolado. Tá? Ou seja, toda vez que a gente for fazer um balanço de energia, se o sistema está isolado, não vai ter calor nem trabalho entrando ou saindo. Então, a variação de energia vai dar igual a zero, obedecendo a primeira lei, ok? Bom, se a gente for entender que a energia que variou dentro do meu sistema foi a mesma energia que foi recebida pela vizinhança, e se a gente entender que os dois, né, são o nosso
o nosso sistema, ele permaneceria isolado, ok? Então, para que um processo possa ocorrer, ele tem que obedecer essas duas condições. A soma da energia do sistema com a energia da vizinhança deve permanecer constante. E os processos devem também satisfazer a primeira lei da termodinâmica. Então, a gente fazendo um balanço de entropia para um sistema isolado. Como o sistema está isolado, não vai ter transferência de calor, a gente isola essa parte aqui. E aí, o que vai acontecer? A variação de entropia no nosso sistema isolado vai ser igual à geração de entropia. Então, a quantidade total de entropia gerada no interior do sistema e sua vizinhança. Esse é o princípio do aumento da entropia. Os únicos processos que podem ocorrer são aqueles para os quais a entropia de um sistema isolado aumenta. Ou seja, a variação de entropia no sistema isolado vai ser a variação de entropia do nosso sistema mais a variação de entropia da vizinhança. No caso, agora, a gente estava vendo de sistema fechado, ou sistema. Agora a gente vai ver de sistema aberto, que é chamado também de volume de controle. Nessa situação, como que vai ficar? Porque, além desse termo aqui, ó, da variação da entropia dentro do nosso volume de controle com o tempo, a gente vai ter, ó, taxa de variação da entropia, a gente vai ter outra parcela também, que vai ser, além da taxa de transferência de calor, né, a taxa de transferência de entropia gerada pelo calor, vai ter também pelo fluxo, pelo fluido que está entrando e pelo fluido que está saindo. Porque o fluido que entra tem uma quantidade de entropia e o que está saindo também tem. Tá? Isso vai ser igual à taxa de geração de entropia. Se a gente for analisar na forma integral, eu posso escrever entropia dessa forma aqui, ok? Essa daqui é entropia, é uma propriedade extensiva. Essa entropia aqui, a entropia específica, é uma propriedade intensiva. Para ela se tornar uma propriedade extensiva, eu tenho que multiplicar pela massa. Nesse caso aqui, eu estou multiplicando pela massa específica. Lembrando que massa específica é massa sobre volume. Na hora que a gente integra, né, tudo isso aqui, acaba ficando massa vezes a entropia específica, que vai ser igual à entropia, ok? Lembrando que a taxa de transferência de entropia associada à transferência de calor, ela é escrita dessa forma aqui, ok? Isso aqui, que é ponto, né, é o fluxo de calor, ok? Porque é fluxo por elemento de área. Então, a gente pode escrever dessa forma aqui. Vou substituir esse termo aqui por esse, ok? Vou substituir este termo por esse. E aqui também a gente vai utilizar equações de escoamento, que é vou manter o Szinho, que é a entropia específica aqui, e a vazão máxima a gente vai substituir por ρ, que é a massa específica, V, que é a velocidade, e dA. Ou seja, essa parcela aqui é a vazão máxima que entra no nosso sistema, e essa parcela aqui é a vazão máxima que sai do nosso sistema. E, né, a última parcela, que é a geração, a taxa de geração de entropia. No caso de regime permanente, o que acontece? Nada varia com o tempo. Então, a vazão máxima total de entrada é igual à vazão máxima total de saída. Ok? Por quê? Não vai ter nada sendo acumulado dentro do nosso volume de controle. Então, nesse caso, não vai ter variação da entropia com o tempo, então zerou aqui, porém a gente permanece. Desculpa, gente, isso aqui é a primeira lei termodinâmica. Então, não vai ter variação de energia com o tempo, então vai ser igual a zero, variação de energia com o tempo dentro do nosso volume de controle, e vai ser igual a taxa de transferência de calor menos a potência, mais a energia total do fluido que entrou, menos a energia total do fluido que estava saindo. No caso de entropia, aí sim, aqui seria a taxa de variação de entropia, vai ser igual a zero, que é ds dt, porque não varia com o tempo, e aí a gente permanece, né, com essa taxa relativa ao calor que atravessa a nossa fronteira, tá? Mais a parte do escoamento aqui, ó, que está entrando do fluido, que está saindo, e a taxa de geração de entropia. Então, a entropia não é conservada. A equação mostra que a taxa para o qual a entropia é transferida para fora deve exceder a taxa de entropia que é admitida, sendo a diferença da taxa de geração de entropia no volume controle devido às irreversibilidades, nesse caso aqui. Ainda dentro de regime permanente, se por acaso a gente tiver apenas uma vazão de entrada, uma entrada e uma saída, então a vazão de entrada vai ser igual à vazão de saída. A gente pode escrever nesse modelo matemático aqui, ok? Nesse outro caso aqui, a gente vai ter, organizando essa mesma equação, ok? O que a gente está fazendo aqui? Estou trazendo a minha variação
né, de entropia para cá e pegando esse termo aqui e trazendo aqui para baixo, dividindo. Então, a gente chega nesse modelo matemático aqui. Quando não ocorre transferência de calor, ou seja, quando o processo é adiabático, essa parcela aqui vai anular, então a variação de entropia ela vai ser apenas uma razão, vai ser apenas igual à razão entre a taxa de geração de entropia e a vazão mássica do escoamento. Bom, no caso de processos isoentrópicos, né, como a gente havia falado anteriormente, ou seja, eles permanecem com a mesma entropia, então a gente vai usar os modelos de gases ideais e utilizar as tabelas de gás ideal. Para que a gente vai fazer isso? Porque para conseguir tabelar. Então fica muito mais fácil eu conseguir verificar qual é a temperatura, né, a partir de poucas informações, tipo assim, você vai me dar o valor da temperatura do ar e a partir dessa temperatura eu vou lá e verifico qual é o valor da entropia. Só que para isso a gente precisa tabular. Então, como que a gente vai fazer isso? Imagina o seguinte, a gente tem a seguinte situação. Para dois estados que têm a mesma entropia específica, a gente pode escrever dessa forma aqui, o modelo matemático, de acordo com o que a gente estava escrevendo anteriormente, tá bom? Porque a entropia do instante 1 vai ser igual à entropia do instante 2. Então, a gente pode escrever dessa forma aqui. Então, manipulando a equação, a gente chega com esse aspecto aqui. Se a gente tiver que isolar o valor das expressões, né, traz esse termo para cá, divide por R, e aqui o ln acaba aparecendo esse exponencial quando a gente vai isolar, né, as expressões, ok? Bom, por que a gente está fazendo isso? Porque para poder achar o valor da pressão no instante 2 ou da pressão no instante 1, se a gente consegue fixar esses dois valores numa tabela, fica mais fácil. Então, o que a gente vai fazer? Exatamente associar esse valor aqui, a exponencial, né, dessa função, né, de entropia, né, de referência, dividido pela constante, a gente vai chamar de PR. É muito comum as pessoas confundirem PR como sendo uma pressão. Não é uma pressão. PR é uma função para que a gente consiga tabular, ou seja, para que a gente consiga encontrar depois, mais facilmente, numa tabela, esses valores para serem calculados, ok? Então, a gente vai chamar de pressão relativa, embora ela não seja uma pressão. Ela é uma função. E a partir dessa função, a gente consegue obter, né, esses valores mais rapidamente, né, mais facilmente. Ops. Ai, foi demais. Então, bom, para dois estados do ar, né, que possuem a mesma entropia específica ainda, a gente pode usar a equação de modelo de gás ideal. E aí a gente chega nesse modelo aqui, né, imaginando que a gente não saiba qual o valor de P da pressão 2 e da pressão P1, a gente vai substituir por aquela, de novo, né, pelaquela pressão relativa, que não é uma pressão, é uma função, ok? Só para a gente poder encontrar esses estados. E a gente pode associar também a essas propriedades aqui, ou seja, a gente consegue depois tabular essas propriedades do fluido no estado considerado gás ideal, ok? Substituindo também nessas relações que a gente já tinha visto anteriormente, nós podemos ter também como calcular o calor específico à pressão constante a partir de R e de K, que são constantes do gás, e o calor específico a volume constante também, com o valor de R e de K. Esse outro modelo matemático também a gente pode utilizar, ok? E se a gente manipulando os dois, a gente chega nesse daqui. Se vocês repararem, esse modelo matemático aqui também é de um processo politrópico, né? Onde essa constante K aqui pode ser associada ao expoente politrópico. Então, nesses dois gráficos, a gente pode verificar, né? Se a gente associar o valor de K ao nosso expoente politrópico, olha só, ele vai ter esse comportamento aqui. No caso de quando o expoente politrópico for igual a 1, né, a temperatura ele é isotérmico, né, e a gente tem, isso aqui é no caso de um gráfico pressão, volume específico. Mais um outro gráfico que a gente usa bastante, que é a temperatura versus a entropia, né, a gente pode verificar isso. Se o volume for constante, significa que o expoente da gente é muito maior, então a gente acaba desconsiderando as variações da pressão. E no caso, se a pressão for constante,
o N vai ser igual a zero, porque aí o valor, o expoente, né, que eleva o volume vai dar igual a 1, vai ser elevado a zero, vai dar 1, então a pressão 1 vai ser igual à pressão 2. Enfim, então ele mostra aqui várias situações, né, de como a gente pode considerar o nosso processo de acordo com o expoente politrópico. Vamos falar agora sobre o comportamento da eficiência. A gente já viu isso, na verdade, da eficiência dos processos, no caso de turbina e de compressores ou bombas, né? Então, como a gente pode verificar nessa situação aqui, né, quando a gente comparar o desempenho real, né, do equipamento e o desempenho que seria atingido em condições idealizadas para o mesmo estado inicial e a mesma pressão de saída, o que a gente pode verificar? Que esse processo que está ocorrendo aqui, ó, P1, seria uma pressão P1, e esse outro processo na saída seria P2. Então, na minha turbina, o fluido ele variaria de uma pressão alta aqui, ó, no instante 1, para uma pressão mais baixa no instante 2, porque é um processo de expansão, ok? No caso de um processo ideal, a entropia iria se conservar. Então, você pode reparar que a entropia do instante 1 para o instante 2, ela se conserva. Olha como é que a variação da entalpia é bem maior. Ou seja, a energia que a gente consegue retirar dessa turbina é maior. Porém, numa situação real, o que acontece? Meu ponto 2, que seria de um processo isentrópico, ele se deslocaria para cá, deslocaria para cá, no ponto 2, né, que é um processo real. Olha como é que a variação de entalpia, ou seja, a potência gerada pela nossa turbina seria bem menor. Ok? Isso compara um processo ideal com um processo real. Por quê? Porque no caso de um processo real, a gente vai ter o quê? Geração de entropia. Então, a gente pode calcular a potência, né, dessa nossa turbina por esse modelo matemático, que é a primeira lei da termodinâmica. Isso aqui seria para uma turbina real e essa daqui seria para uma turbina ideal. Ok? E a gente pode fazer uma comparação entre as duas para verificar, né, o quão a nossa turbina é eficiente comparada a uma turbina ideal. O mesmo procedimento a gente vai fazer no caso de bomba, só que no caso da bomba ela comprime, então ele sai do ponto 1 para o ponto 2. Nesse caso aqui, o ponto 1, ele tem uma pressão maior. Esse daqui, ó, tá correndo, olha, você consegue comprimir o fluido isentropicamente, ele chega nesse ponto aqui, ou você consegue comprimir o fluido nesse outro ponto aqui. Então, repara só, nesse caso, eu preciso de menos energia para acionar a bomba, porque a minha variação da entalpia ela é menor. Então, eu preciso de menos energia para levar do ponto 1 até esse outro ponto aqui. E vou precisar de mais energia para um ciclo real. Então, no caso de uma bomba ideal, eu vou precisar de menos energia, porque o meu processo é isentrópico, e no caso de um sistema real, eu preciso de mais. Olha aqui, ó, a variação da entalpia está maior, ok? Então, mesma coisa. Esse caso aqui vai ser, né, o cálculo da potência necessária num sistema real, e esse aqui seria no sistema ideal. E aí a gente pode comparar, né, o rendimento das duas, né, dos dois, a real com a ideal, ok? Nesse caso, a real está aqui embaixo e a ideal está aqui em cima por causa desse Szinho aqui para informar que ele é isentrópico. No caso de bocais, a gente não vai ter nem trabalho entrando nem saindo e nem calor, mas tem variação de energia cinética. Então, a gente pode verificar aqui, olha, qual seria a variação de energia cinética, né, de um bocal real e de um bocal ideal, ok? Bom, Carlos, a gente encerra aqui a aula de entropia. Espero que vocês tenham compreendido. Essa foi nossa última aula. E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês no fórum, que fica no AVA, né? E também por mensagem ou nas nossas aulas remotas que ocorrem toda segunda-feira. Tá bom? Bons estudos e boa sorte!